Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da sua plataforma Soma Concursos. Se você não me conhece ainda, sou o professor Edivânio Araújo, sou engenheiro agrônomo, sou servidor público e, claro, professor da área de agronomia aqui da plataforma Soma Concursos. Pessoal, hoje nós vamos ter uma aula bastante interessante. Vamos falar sobre zoneamento ecológico econômico. É um assunto importante, apesar de não ser bastante cobrado em provas de concurso público, esse assunto costuma confundir um pouco os estudantes. Então, preste bastante atenção na nossa aula. Eu vou tentar trazer da melhor forma possível, te apresentar da melhor forma possível esse conteúdo. Claro, ao longo das nossas aulas nós teremos também algumas questões de concurso público. Quero apresentar para vocês aqui também o meu Instagram, deixar com vocês o meu Instagram, @edvanio.agro. Fiquem à vontade, se houver alguma dúvida com relação ao conteúdo que está sendo ministrado, é só me enviar uma mensagem via direct, aqui mesmo através do Instagram. Fico à disposição de vocês para ajudar no que for possível. Bom, vamos lá, né, pessoal? Sem mais delongas, vamos iniciar agora a nossa aula. Nós que vamos falar sobre zoneamento ecológico econômico. Primeira coisa que nós precisamos levar em consideração ao falar de zoneamento ecológico econômico, nesse momento, é justamente abordar a diversidade brasileira. Pessoal, nós que vivemos no Brasil, temos aí uma grande diversidade, presenciamos uma grande diversidade. Nós temos a diversidade ambiental, nós temos também uma diversidade em aspecto social e também em aspecto político. E é importante que a gente discuta sobre esses tipos de diversidade quando nós vamos abordar zoneamento ecológico econômico. Porque quando eu menciono diversidade, pessoal, eu não quero também que vocês imaginem só essa diversidade ambiental. Justamente todas as vezes que a gente vai se referir à diversidade, é comum que o candidato, que o aluno, ele imagine tão somente a diversidade ambiental. Mas como eu falei para vocês, aqui no Brasil nós vamos muito além dessa diversidade ambiental. Nós temos aí o aspecto econômico, nós temos aí o aspecto político, nós temos também essa diversidade social. Então, são diversas diferenças que faz com que o Brasil tenha essa característica que nós conhecemos tão bem. Falando em diversidade ambiental, nós precisamos entender que nosso país ele é composto por diversos, diferentes ecossistemas. Esses ecossistemas eles são distintos, inclusive nos seus estágios de conservação. Olha só, pessoal, a variedade dos ecossistemas que são encontrados no nosso país, eles estão em diferentes estágios de conservação. E isso inclui, por exemplo, as florestas, os cerrados, os rios, oceanos, a parte mais costeira, o nosso litoral. Então nós temos aí a caatinga, diversos ecossistemas e cada um tem ali a sua própria biodiversidade, cada um desempenha um papel único para a sustentação da vida dentro desses ecossistemas no nosso país e, consequentemente, também fazendo parte de um todo da própria terra como um todo. Falamos aqui também, é importante que a gente se refira quando a gente fala do Brasil, a nossa diversidade em aspecto social. Por quê? É um complexo de diferentes grupos humanos. E aí nós vemos que o nosso país apresenta aí uma territorialidade própria, né? Muitas vezes esses grupos sociais eles se conflitam entre si. Isso fomenta ali diferentes pontos de vista, diferentes entendimentos econômicos, e isso vai contribuir para os processos produtivos que estão aí em constante mudança. Pessoal, olha só,
Quando nós falamos em diversidade social, eu quero que vocês imaginem o seguinte: existe a presença de diferentes seres humanos vivendo aqui no nosso país. Esses diferentes seres humanos, cada um carrega consigo as suas próprias identidades culturais. Cada um carrega consigo seus costumes, suas línguas, as suas tradições. E esses grupos, claro, eles podem ter territórios específicos que muitas vezes vão entrar em conflito, principalmente devido às suas diferenças culturais, religiosas, étnicas, socioeconômicas. Então, é bastante interessante a gente olhar para o nosso país dentro desses aspectos ambiental, social e, por último, aqui também falando um aspecto político, que é marcado por um entrelaçamento de interesses de diferentes diferenciados segmentos, né, nas esferas tanto nacional, regional, quanto também nas esferas locais. Pessoal, é bastante interessante esse aspecto político, porque eles carregam, né, uma diversidade bastante importante. Envolve aí uma rede bastante complexa de interesses, uma rede complexa de poderes diferentes, né, entre os segmentos, entre esses níveis da sociedade. Quando a gente fala aí no aspecto, por exemplo, nacional, no aspecto regional e no aspecto local. Então nós temos ali partidos políticos, nós temos grupos de interesses, organizações não governamentais, alguns movimentos sociais, algumas instituições governamentais. Então existe uma grande gama de diversidade política dentro desse aspecto político no nosso país. Não podemos deixar de falar também na diversidade econômica, que também existe no nosso país uma grande diversidade econômica. Olha só, existem vários processos produtivos, várias atividades econômicas que estão presentes em determinadas regiões. Essas atividades elas são impulsionadas, geralmente ali elas vão estar atreladas à diversidade ambiental, à diversidade política e também à própria diversidade cultural. Por exemplo, em áreas costeiras, né? Então é comum que a gente tenha ali uma diversidade econômica voltada para a pesca. Em áreas ali mais industrializadas, em grandes cidades, então é mais comum que a gente tenha ali uma diversidade econômica sempre voltada para as indústrias, para as fábricas. Então nós temos no nosso país, de norte a sul, uma grande diversidade. E como é que nós devemos enxergar essa diversidade? Nós devemos enxergá-la como um potencial. Aí você diz assim: professor, eu não estou entendendo, porque para falar de zoneamento ecológico econômico, nós estamos falando das diversidades existentes no nosso país. Calma, meu querido. Calma, minha querida. Nós vamos justamente tocar nesse ponto. É importante que a gente encare as nossas diversidades, as diversidades do nosso país como um potencial. O Brasil ele tem aí uma das maiores diversidades, né? E ele enfrenta aí desafios nacionais, e nós devemos reconhecer que a riqueza dessa diversidade ela vai nos trazer grandes oportunidades. E claro, a gente precisa aproveitar as oportunidades de crescimento e potencialidades que cada região vai oferecer. Nesse sentido, pessoal, o Estado ele vai desempenhar um papel que é fundamental para promover o desenvolvimento de todo o território nacional. Por quê? Através do Estado, através do olhar do Estado, que vai respeitar, que vai valorizar a cada identidade local. Então, ele pode adotar aí uma abordagem estratégica justamente para estimular a cooperação entre essas diferentes partes do país e assim impulsionar
a nossa economia, impulsionar também estratégias capazes de melhorar os processos de produção. Então, tudo isso é importante. Bom, falando nisso, agora nós precisamos adentrar um pouquinho no decreto 4.297 de 2002, justamente porque quando a gente entende sobre a diversidade que existe no nosso país, a gente precisa, nesse momento, começar a pensar em um zoneamento. Isso mesmo, nós temos um país enorme, nós temos um país totalmente diferenciado e diversificado em termos cultural, ambiental, econômico e político. Então nós precisamos pensar numa forma de fazer que dê certo um zoneamento ecológico econômico para um país de limites continentais, como é o caso do nosso país. Bom, nesse aspecto aqui, você vai entender o decreto 4.297 como sendo fundamental para estabelecer critérios aí para o zoneamento ecológico econômico do nosso país. E isso vai ser de extrema importância. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui acerca desse decreto é o seguinte: ele vai regulamentar o artigo 9, inciso 2º, da própria Lei 9.638, de 1981, que vai estabelecer os critérios para o zoneamento ecológico e econômico do Brasil e também vai dar algumas outras providências. O que é que nos diz o artigo 9? Ele diz o seguinte: são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Veja, nós fizemos todo um estudo das diferenças ambientais, socioculturais, econômicas e políticas do nosso país. E aí, a própria legislação do meio ambiente, em seu artigo 9, ela vai e diz que são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, dentre elas o zoneamento ambiental. Aí eu quero que você entenda, quando a gente falar de zoneamento ambiental, entenda também que nós estamos nos referindo ao zoneamento ecológico ambiental. Nós estamos nos referindo aí ao próprio zoneamento econômico ambiental. Então é fundamental que você veja-os como sinônimo. Bom, primeira coisa aqui que a gente vai ter em mente. Pessoal, olha só. O decreto em questão que nós estamos falando aqui, que é o decreto 4.297 de 2002, ele veio para regulamentar aqui o artigo 9º da Lei 6.938. E ele traz aí os critérios para o zoneamento ecológico econômico do Brasil. E ele providencia aí algumas outras medidas que são relevantes. A gente precisa destacar o seguinte ponto: esse decreto ele traz critérios para o ZEE aqui no nosso país, os quais vêm sendo aí de grande importância para as nossas análises. Esse decreto ele vai se posicionar como um instrumento da própria Política Nacional do Meio Ambiente, uma vez que ele regulamenta o zoneamento ecológico ambiental. Então é bastante interessante a gente observar, como eu havia falado, né, que o decreto ele utiliza o termo zoneamento ecológico econômico em vez de zoneamento ambiental. Mas, como a gente viu ali na própria política de meio ambiente. Porém, é fundamental que a gente considere eles como sendo sinônimos, uma vez que na prática esses dois estão se referindo ao mesmo processo de organização e de planejamento do território. Então, o zoneamento ecológico, o zoneamento econômico ecológico do nosso país, do Brasil, né, como um instrumento aí da Política Nacional do Meio Ambiente, ele deve seguir alguns critérios mínimos, critérios que foram estabelecidos ali no decreto 4.297 de 2002, que vem se tornando ali como se fosse
uma bússola para a implantação de planos e obras de atividades, tanto sejam elas públicas quanto privadas, e se torna ali obrigatório o cumprimento do zoneamento ecológico econômico. Bom, precisamos entender melhor isso, mas antes nós vamos resolver uma questão de concurso público, justamente para que a gente possa se adaptar como as questões elas podem cobrar esse conteúdo. Veja só, a questão ela diz o seguinte: nos termos da Lei 6.938 de 81, são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, dentre outros, o zoneamento. Alternativa A, o zoneamento municipal? Não, né? Zoneamento ambiental? Sim, o zoneamento ambiental, ele faz parte aí, ele vem, configura como sendo um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Então nós temos aí a alternativa de letra B como sendo aqui o nosso gabarito. Não é a alternativa de letra C, um zoneamento tecnológico, não é a alternativa de letra D, zoneamento extrativista, nem a alternativa de letra E, zoneamento compensatório. Afinal de contas, nós acabamos de verificar ali o artigo 9º, né, da Lei 6.938 de 81, e em momento algum nós temos esses termos sendo explorados. Pelo contrário, nós temos ali o zoneamento ambiental, o zoneamento ecológico ambiental. Então é importante que a gente saiba responder de acordo essas questões. Bom, seguimos aqui, gabarito alternativa de letra B. Agora, nós precisamos sintetizar o que a gente já entendeu até agora. Primeira coisa, o zoneamento ecológico econômico é um instrumento de quem? Da Política Nacional do Meio Ambiente. Ele foi regulamentado pelo Decreto 4.297 de 2002 e ele é utilizado pelo poder público com projetos realizados em diversas escalas de trabalho e também em frações do território nacional. Vamos entender esse ponto aqui, pessoal. Olha só. O zoneamento ecológico econômico ele tem sido amplamente utilizado pelo poder público. Então, o poder público utiliza esse zoneamento em projetos que são realizados ali em diversas escalas de trabalho e também em diferentes partes do território nacional. Isso significa que ele vai ser aplicado, o zoneamento ecológico econômico vai ser aplicado em âmbitos locais, regionais, até mesmo nacionais, dependendo ali das necessidades e também dos objetivos específicos de cada projeto. Então, é através do zoneamento ecológico econômico que são identificadas e também são delimitadas algumas áreas de uso mais adequado para diferentes atividades humanas. E o ZE vai levar em consideração as características ambientais, as características sociais e também econômicas de cada região. Por isso que nós iniciamos a nossa aula hoje falando dessas diferenças, das diferenças ambientais, das diferenças socioeconômicas, das diferenças sociais ali de cada região, justamente porque o zoneamento ecológico econômico ele precisa levar em consideração todos esses aspectos dentro das diferentes regiões. E aí ele vai incluir, por exemplo, áreas que vão ser destinadas à agricultura, à pecuária, à indústria, à própria preservação ambiental, entre tantas outras áreas. Além disso, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: o zoneamento ecológico econômico ele vai proporcionar uma base sólida para a tomada de decisões, quando estiverem ali relacionadas ao ordenamento territorial. Por quê? É importante que se haja um estudo prévio, que se faça esse zoneamento justamente para essas tomadas de decisões, para o próprio licenciamento ambiental, para a própria gestão dos recursos naturais, também o próprio planejamento urbano. Então o ZE ele vai dar essa base sólida para todos esses projetos e assim ele vai ajudar a evitar que hajam conflitos de uso do solo, que se possa fazer ali
a promoção de um desenvolvimento mais sustentável e também mais equilibrado, levando em consideração esses aspectos que a gente já comentou sobre eles, aspectos ambientais, sociais, aspectos econômicos, isso de cada região. Então, nesse aspecto, dentro dessa linha de visão, o zoneamento ecológico econômico, ele se mostra como sendo uma ferramenta para o próprio planejamento e gestão ambiental, gestão do território, que vai buscar integrar ali as preocupações ambientais, as preocupações econômicas e vai contribuir para que haja um desenvolvimento de fato sustentável e que seja e que leve em consideração todas essas diferenças. Bom, agora qual que é a ideia central do zoneamento ecológico econômico? Primeira coisa, ele é instrumento de organização do território. Essa é a nossa primeira ideia que a gente tem que ter. Segundo, ele é obrigatório de ser seguido. Isso quando houver ali implementação de projetos, implantação de projetos, de planos, de obras, de atividades tanto públicas quanto privadas. Também o ZE é ele que vai estabelecer algumas medidas, alguns padrões de proteção ambiental que serão destinados justamente a assegurar a qualidade ambiental, a qualidade dos recursos hídricos, a própria qualidade do solo e também a conservação da biodiversidade. Através disso, o zoneamento ecológico econômico, ele garante que haja ali o desenvolvimento sustentável e também ele garante uma melhoria das condições de vida das populações que vivem nessas localidades, onde essas obras, onde esses projetos, onde esses planos e atividades serão estabelecidos. Então, pessoal, bastante importante a gente entender que através do zoneamento ecológico econômico se definem medidas, se definem padrões de proteção ambiental. E essas medidas e padrões vão garantir qualidade ambiental, qualidade dos recursos hídricos, qualidade do solo, vão promover ali conservação da biodiversidade. E é claro, sempre com esse objetivo, com um olhar em um desenvolvimento sustentável, capaz de atingir aí as 3 esferas da sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, sustentabilidade financeira e sustentabilidade também socioeconômica e ambiental. São as 3 esferas aí da sustentabilidade. Bom, quais que são os objetivos e quais que são os princípios? O zoneamento ecológico econômico é um instrumento de organização do território. Ele precisa ser obrigatoriamente seguido, isso na implementação de planos, obras e atividades, sejam elas públicas ou sejam elas privadas. Acabamos de ver isso. Nós acabamos de entender isso. Por que eu estou frisando? Devido à sua importância. Isso, com frequência, é abordado em questões de concurso público. E aí, o que eu quero que você entenda? Que o objetivo geral do zoneamento ecológico econômico é justamente organizar de uma forma vinculada às decisões dos agentes públicos e também privados, quanto a planos, programas, projetos e atividades, que de forma direta ou de forma indireta, eles irão utilizar os recursos naturais. Então, o zoneamento ecológico e econômico vai assegurar que haja uma plena manutenção do capital e dos serviços ambientais desses ecossistemas. Pessoal, olha só. Quando a gente fala que ele tem esse objetivo geral de organizar de forma integrada essas decisões desses agentes públicos, então a gente precisa ter em mente o seguinte: ele vai assegurar essa plena manutenção dos serviços ambientais, dos serviços ecossistêmicos, porque ele vai garantir que esses ecossistemas eles continuem a oferecer benefícios e serviços que são essenciais para o bem-estar humano e também para o funcionamento dos sistemas naturais. É por isso que o ZEE ele precisa ser aplicado, é por isso que o zoneamento ecológico econômico ele é essa atividade obrigatória. Bom,
Ainda falando dos objetivos e princípios, o zoneamento ecológico econômico também trabalha ali na distribuição espacial das atividades econômicas. Ele vai levar em conta a importância ecológica, as limitações, as fragmentações dos ecossistemas e, diante disso, ele vai estabelecer vedações, restrições e também alternativas de exploração do território, determinando ali, quando for o caso, a relocalização das atividades que sejam incompatíveis com suas diretrizes gerais. Bom, e isso é bastante importante, porque o zoneamento ecológico econômico ele vai viabilizar esse desenvolvimento sustentável a partir dessa compatibilização de desenvolvimento socioeconômico com proteção ambiental. É uma junção. Nós teremos ali o zoneamento ecológico econômico como sendo esse crivo que vai observar quais que são as atividades que são compatíveis com o desenvolvimento sustentável, que são compatíveis ali com o desenvolvimento socioeconômico, que podem, que não vão, na verdade, agredir o meio ambiente. Então, ele faz esse diagnóstico dos meios físicos, dos meios socioeconômicos, inclusive dos meios jurídicos, dos meios institucionais, e explora esses cenários justamente para propor diretrizes legais e também programáticas para cada unidade territorial que vai ser identificada ali. Veja, é o exemplo de uma cidade. Uma cidade ela faz o seu zoneamento ecológico econômico e através desse zoneamento ecológico econômico ela consegue dizer onde que vão ser delimitadas algumas atividades. Por exemplo, nós vamos implantar aqui dentro dessa cidade um lixão, coleta de lixo. Então, o local onde vai ser colocado esse lixo para o tratamento dos resíduos será determinado a partir de um zoneamento ecológico econômico. É através dele que vai se viabilizar, que vai se observar se aquele local é propício para aquela atividade, para ser realizada aquela atividade. Não sendo, inclusive, ele vai sugerir a relocação dessa atividade, porque essa atividade ali está incompatível. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. Por isso que ele é muito importante, porque ele vai pegar todos esses aspectos para fazer ali uma compatibilização entre desenvolvimento econômico, sustentável, ambiental, desenvolvimento socioeconômico, para justamente entregar ali a realidade ao que se pode ou não ser colocado dentro daquelas atividades que são propostas para determinados locais. E isso a gente fala que é em nível, nos três níveis, nas três esferas, tanto nacional, estadual, quanto também na esfera municipal. Agora vamos resolver mais uma questão de concurso público. Com essa questão vai ficar mais tranquilo da gente conseguir enxergar de forma mais sólida o ZEE. Na distribuição espacial das atividades econômicas, devem ser consideradas a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas e devem ser estabelecidas vedações, restrições e alternativas de exploração do território. E aí, pessoal, isso é certo ou é errado? Gente, isso é correto, é exatamente o que nós acabamos de discutir. O ZE, nessa distribuição espacial dessas atividades econômicas, ele vai levar em conta justamente a importância ecológica, as limitações, as próprias fragilidades dos ecossistemas, e ele vai sim estabelecer essas restrições, algumas vedações, ele vai ofertar outras alternativas de exploração do território, daquele território que está em estudo, né? E vai determinar, quando for o caso, a relocação das atividades. Olha, essa atividade aqui ela está incompatível com as diretrizes gerais do ZEE. Ela precisa ser relocada para um outro local onde ali ela tenha capacidade de ser executada. Bom, a alternativa
gabarito certo, né? Vamos ver aqui, vamos só conferir. Exatamente, o gabarito correto. Vamos realizar mais uma questão de concurso público antes da gente finalizar esse bloco. A questão diz o seguinte: sobre os critérios do zoneamento ecológico econômico no Brasil, estabelecidos no Decreto 4.297 de 2002, assinale a alternativa que apresenta a informação correta. Alternativa de letra A: mesmo com especificidades regionais existentes no âmbito social, econômico e cultural e ambiental, com níveis de vulnerabilidades e potencialidades diferentes, o padrão de desenvolvimento ao qual o zoneamento ecológico econômico se baseia é uniforme. Alternativa incorreta, pessoal. O zoneamento ecológico econômico ele vai levar em consideração as especificidades regionais. Ele não vai buscar aí um padrão uniforme de desenvolvimento, justamente porque ele vai avaliar o âmbito social, o âmbito econômico, o âmbito cultural, ambiental, as vulnerabilidades, as próprias potencialidades. Então vejam, existem diversas variáveis que serão avaliadas pelo zoneamento ecológico econômico para que assim ele possa trazer um diagnóstico, se basear. Não vai ser de uma forma uniforme, mas de uma forma particular para cada caso em questão. Então, a alternativa de letra A, incorreta. Alternativa de letra B. O ZEE divide o território em micro e macrozonas, de acordo com as necessidades de melhoria do potencial econômico regional e a majoração dos valores em serviços atrelados ao desenvolvimento econômico e sustentável. Também está errado, pessoal. Embora o zoneamento ecológico e econômico ele possa, sim, de fato, dividir o território em zonas, essa divisão ela não vai se dar especificamente em micro e macrozonas, com aí esse propósito de melhoria do potencial econômico. Então o ZE vai um pouco mais além do que isso. Alternativa de letra C. O zoneamento ecológico econômico tem como objetivo viabilizar o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a proteção ambiental, estabelecendo inclusive ações voltadas à mitigação ou à correção de impactos ambientais danosos eventualmente ocorridos. Perfeito. Esse aqui é o nosso gabarito. Depois de toda essa aula, essa explicação que nós tivemos, nós conseguimos resolver uma questão dessas de forma bem relativamente tranquila, porque nós vimos que esse é o grande objetivo do zoneamento ecológico econômico. Alternativa de letra D. A instituição de zonas será baseada nos princípios de relação custo-benefício e da complexidade, de modo a facilitar a implementação de seus limites e restrições pelo poder público, bem como sua compreensão pela população. Olha só, pessoal, a alternativa de letra D também está errado, justamente porque a instituição de zonas no zoneamento ecológico econômico não vai ser baseada aí nessa relação de custo-benefício, e sim em critérios ambientais, em critérios sociais e também em critérios econômicos. Alternativa de letra E, o tripé aumento da produção, crescimento econômico e meio ambiente é a base do zoneamento ecológico econômico, para superar a visão territorial e facilitar a compreensão das causas dos problemas a serem enfrentados e a priorização das ações a serem executadas por meio da setorização. Errado também, pessoal. Embora o zoneamento ecológico econômico ele vai considerar o aumento da produção, o crescimento econômico, a própria proteção ambiental, mas não vai ser correto dizer que esses são os únicos pilares ou a única base do ZEE. Portanto, de fato, gabarito correto aqui é a alternativa de letra C. Só para conferir aqui, gabarito, alternativa de letra C. Pessoal, eu sei que essa aula inicial aqui ela é um pouco teórica, um pouco abstrata demais, mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí o cerne do zoneamento ecológico econômico.
Diante disso, nós finalizamos aqui a nossa primeira aula e eu aguardo vocês na próxima aula para que a gente possa dar continuidade a esse assunto. Até daqui a pouco, pessoal!